Zombie Apocalypse. Bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Marco, sou professor de História e no vídeo de hoje nós vamos tratar da Grécia Antiga, ok? Antes de darmos início na história da Grécia Antiga, é importante destacarmos aí a sua localização, tá? Diante do recorte histórico que nós vamos tratar adiante. Neste primeiro momento, vamos apresentar as principais características. Em outros vídeos, trataremos das questões que envolvem a cultura, a organização cultural, política, socioeconômica, tá? E por fim aí, vamos tratar também do seu declínio, ok? A Grécia Antiga, ela é localizada no sul do continente europeu, ou melhor, na Península Balcânica, tá? Ela acaba ali se expandindo, formando colônias para a região da Península Ibérica, para o norte da África e a Ásia Menor. Essa civilização começou a se desenvolver a partir de 1100 a.C. até 146 a.C., quando ela acabou sendo dominada ali pelos romanos, tá? A história da Grécia Antiga, ela é dividida em 5 períodos: pré-homérico, período arcaico, período clássico e, por fim, o período conhecido como helenístico, tá? O período pré-homérico, ele ocorreu 2000 a 1100 a.C., que corresponde ali um momento de formação do povo grego, tá? E nele se destaca a formação da civilização creto-micênica, ou seja, a junção da cultura cretense com os povos índos-europeus que eram formados pelos jônios, pelos aqueus, pelos dórios, entre outros. Já o período homérico, ele vai ocorrer entre os anos 1100 a 800 a.C., que ficou conhecida ali pela destruição dos micênicos pelos dórios. O período arcaico, ele vai ocorrer ali entre os anos 800 e 500 a.C., fase na qual surgiu o conceito de polis, ou seja, de cidade-estado. A cultura grega, ela acabou se expandindo pelo Mediterrâneo, principalmente na questão da formação das suas colônias. Temos que destacar que as colônias, elas serviam para suprir as necessidades das metrópoles. Sendo assim, não possuíam liberdade. O período clássico, ele vai ocorrer ali entre os anos 500 e 338 a.C., que corresponde ao período auge, né? O auge dessa cultura greco, tá? Principalmente mediante da arte, seu legado de organização política, entre outros aspectos. O período helenístico ficou marcado no ano de 338 a 136 antes de Cristo, que foi um momento ali que os macedônios dominaram toda a região, tá? E acabaram sendo responsáveis por difundir aí a cultura grega para todo o Oriente, tá? Ao final desse período, a Grécia, ela acabou ali sendo convertida ali a uma espécie de um protetorado dos romanos que acaba dominando ali toda a região, tá? O desenvolvimento da polis ou da cidade-estado não se deu de uma forma assim tão rápida, tá? Isso aí demorou milhares de anos, tá? Eles passaram a se organizar nos chamados gênios, que era uma pequena comunidade agrícola em que seus membros possuíam um grau ali de consanguinidade, tá? E acreditavam que eram os descendentes ali de um herdeiro em comum. O controle do gênio era centralizado, tá, na mão de um patriarca, que era conhecido como pater. Os gênios também era marcado por um forte laço de solidariedade e coletividade entre eles, pelo qual a terra e tudo aquilo que eles produziam era compartilhado entre todos. No entanto, com o passar do tempo, a comunidade acabou presenciando ali a formação de uma aristocracia que passou a dominar as terras, deixando muitos sem acesso a elas, tá? E por uma questão de sobrevivência, muitos gênios, eles acabaram se juntando a outros gênios, formando o quê? As fátrias, ou seja, comunidades maiores, tá? Essa união começou ali a trazer problemas significativos, principalmente quando tratamos ali acerca das desigualdades, ou melhor, o acesso, a falta do acesso à terra e conflitos por controles também dessas fátrias, tá? À medida que essa organização
não estava mais dando conta das questões administrativas, é um dos fatores que acabou fazendo com que surgisse ali o conceito de cidade-estado, tá? Esse processo acabou contando ali com o fortalecimento do comércio, mudanças sociais e mudanças políticas, tá? As polis, elas acabaram se estabelecendo no período arcaico, aproximadamente no século VIII a.C. Todo o território grego foi ocupado por centenas de polis que nós temos que destacar: Tebas, Atenas, Esparta e Coríntios. A característica básica do modelo de cidade que se utilizava na Grécia foi a sua autonomia, menos para as colônias, tá? Essa autonomia manifestava-se em todos os aspectos: jurídico, político, econômico, entre outros, tá? Isso significa que nunca foi um império com fronteiras definidas, tá? Ela era basicamente uma região que aglomerava povos com cultura e idioma em comum entre eles, tá? Os principais ambientes na cidade grega era a Acrópole e a Assembleia. A primeira centralizava os prédios mais importantes da cidade, como os templos religiosos, tá? Onde eles eram construídos em locais mais elevados, tá? E a segunda era da tomada de decisões locais. A construção da Acrópole em local elevado cumpria ali também propósitos militares e estratégicos, tá? E essa zona geralmente era fortificada, tá? A Acrópole mais conhecida é a de Atenas, pois abrigava um dos prédios mais conhecidos da civilização grega, que era conhecido ali como o Páternum, tá? O Páternum, ele foi construída em homenagem à deusa grega Atenas. No caso de Atenas, esse prédio foi o grande símbolo, tá? Foi o que marcou ali uma das principais ali cidades-estados, tá? Queridos, espero aí ter contribuído aí com o seu conhecimento da melhor forma possível, tá? Vamos estar produzindo outros vídeos para tentar contemplar da melhor forma possível, tá? O nosso conhecimento frente à cultura grega, ok? Queridos, beijo no coração de todos vocês e conto com vocês aí para o nosso próximo vídeo, ok? Beijo no coração, queridos. Zombie Apocalypse.